Galera, tá feita a cagada, mas tá feita a cagada no bom sentido, é claro. O Kevin Feige anunciou que o Chris Evans estará presente aí em Vingadores Guerras Secretas. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma teoria que pode provar que o Chris Evans não vai ser o velho Capitão América rejuvenescido ou tão pouco velho mesmo. Ele não vai ser o Tocha Humana, não vai ser nenhuma variante do multiverso da Marvel e nem vai ser também nenhuma variante, agente da AVT que caiu lá no mundo do vazio. Vai ser o próprio Capitão América que nós conhecemos no UCM. E ele vai estar presente na cronologia da vida dele um pouco antes dele decidir terminar a sua trajetória de vida, terminar sua carreira lá no passado, casado com a Peggy Carter. Fala aí, meus amigos, Bereuza, Venaboy na área, e seja muito bem-vindo ao canal Gamer Pobre. E deixa eu te contar uma novidade, lá na página inicial do canal tem o link para um curso online grátis de manutenção de celulares, confere lá. Aí você diz, mas como assim, Vena? O que você está querendo dizer com essa loucura? O que eu quero dizer é o seguinte: Guerras Secretas vai ser o último ponto no espaço-tempo que o Capitão América vai passar antes de decidir ir para o passado viver com a Peggy Carter. Quando acabou a batalha em Vingadores Ultimato, o Capitão América ele ficou responsável de voltar no tempo em cada ponto em que uma joia do infinito teria sido tirada e para deixar a joia do infinito ali no mesmo lugar, de forma que não criasse uma ramificação, não criasse uma nova realidade por ter sido tirada a joia do tempo daquele momento da história. Ele voltou e foi deixando cada joia do tempo no seu devido lugar, no seu devido momento da história. Porém, antes de tudo, após ele deixar as joias do tempo, ele vai para o futuro. E vai para o futuro onde está acontecendo Guerras Secretas, onde o Doutor Destino está tocando terror e os Vingadores estão tentando impedi-lo para salvar então aí o multiverso, ok? Você pode dizer o seguinte, tá, mas como é que o Capitão América ficou sabendo e por que ele faria isso? Existem algumas hipóteses para que ele possa ter ido parar lá. Eu vou falar algumas mais improváveis e vou falar no final a mais provável de todas. As mais improváveis seria ele foi sugado por um vórtice temporal e acabou indo parar lá, ou ele foi para o passado e quando ele deixou a joia do tempo na batalha de Nova York, a anciã contou para ele sobre isso. Isso não seria possível porque a anciã não podia ver o futuro além da sua própria morte, além daquele momento em que ela morre e passa o seu legado então ali para o Doutor Estranho. Apesar de que foi o Wong que se tornou o Mago Supremo, né, o Doutor Estranho ele fica ali com esse legado ético e moral ali vindo da anciã. E a própria anciã diz que ele seria o melhor de todos e guarda essa informação, que ele seria o melhor mago de todos. Na verdade, eu acredito que foi o próprio Doutor Estranho quem passou essa informação para o Capitão América. Veja bem, quando o Doutor Estranho estava percorrendo pelos futuros possíveis em que eles poderiam derrotar o Thanos, ele viu 14 milhões de possibilidades, nas quais apenas uma eles derrotariam o Thanos. E nessa única ele deveria entregar a joia do tempo na mão do Thanos, e após 5 anos do blip ali, o Tony Stark se sacrificaria, então o Thanos seria derrotado. Muito bem, o Doutor Estranho ele era o único que então sabia o que iria acontecer além. E o Doutor Estranho ele vai estar presente em um filme que os Vingadores irão enfrentar então o Doutor Destino. Ou seja, o Doutor Estranho ele sabe o futuro, assim como a anciã sabia. Hoje ele consegue viajar e ir até o futuro, ou ele já fez isso com a Joia do Tempo. Aliás, ele não consegue mais porque ele não tem mais a Joia do Tempo com ele. Mas ele já conseguiu viajar e ir até o futuro, até o último dia de vida dele, em que depois que ele morrer ele vai passar então o cajado de Mago Supremo para outro mago da sua escolha aí. E comenta aí já quem você acha que ele escolheria para ser o seu sucessor, inclusive se o CM der continuidade e o Stephen Strange acabar aí morrendo em Guerras Secretas e não voltar mais. Mas voltando aqui ao foco,
que é como o Capitão América vai aparecer lá em Guerras Secretas, como que o Capitão América vai aparecer para derrotar o Doutor Destino junto com os Vingadores, é porque o próprio Doutor Estranho vai contar para ele. Faz parte do plano do Doutor Estranho que o Capitão América esteja presente nessa batalha. Veja bem, nos 14 milhões de futuros possíveis, ele viu que eles derrotavam o Thanos, porém teriam consequências futuras. Ele sabia o que ia acontecer, ele sabe o que vai acontecer até o último dia de vida dele. Sendo assim, ele sabe dessa batalha contra o Doutor Destino. E arrisco dizer que ele sabe inclusive que por algum motivo o Tony Stark se tornaria o Doutor Destino dessa batalha. Vai ser uma variante de outro universo. Pode ser o Victor Von Doom, pode ser o próprio Tony Stark. Mas quem diz que não pode ser a própria inteligência artificial, a mente do Tony Stark, que ficou alojada ali na Terra, no sistema de computador, e agora assumiu uma armadura que é o próprio Doutor Destino? Ou um novo corpo, um clone, enfim. Como é que dá pra ter certeza? Porque assim, agora, como a saga do multiverso, todo mundo fica achando que tudo é variante. Todo mundo fica achando que tudo que vai vir de personagem vai ser sempre variante. E a Marvel começa a dar umas pinceladas assim mesmo. Porque já mostrou várias variantes. Já tivemos variantes do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, do Andrew Garfield e do Tom Holland atuando no mesmo filme. Já tivemos variantes do próprio Doutor Estranho, do Mordo, do Charles Xavier, do Reed Richards, a presença da Capitã Carter, do Kang, a própria variante do Loki, que se tornou o maior protagonista agora da saga do multiverso. Enfim, tá mais do que provado que variante é o que não falta agora nessa fase. Então tudo agora é multiverso, tudo pros fãs é multiverso, tudo é variante, isso pode ser pegadinha. Até porque o Kang caiu fora, né? O Kang, por motivos aí que o ator não foi mais aceito para fazer o papel, vão tirar o Kang da jogada e colocar o Destino. Mas quem disse que o Destino não é o próprio Tony Stark, a inteligência artificial do Tony Stark, um backup da mente dele que foi feito pela armadura no último instante antes dele morrer, que agora vai assumir um novo corpo ou que vai assumir uma armadura? Quem disse que não pode ser esse próprio? E quem vem agora? O Capitão América, o próprio Capitão América. Então aquele Capitão América idoso que entregou o escudo pro Sam, ele não é um Capitão América que terminou de entregar somente as joias do infinito e voltou a viver com a Peggy Carter. Não, ele é um Capitão América que viveu ainda muitas outras aventuras. Até porque, por causa do soro do super soldado, o Capitão América demora pra caramba pra envelhecer. Ele aparecer velho até foi uma surpresa, todo mundo ficou falando, mas ele não deveria ter envelhecido, porque nos quadrinhos ele não envelhece por causa do soro. Ele só envelhece depois que ele perde o soro. E é verdade, de repente, aquele que entregou o escudo por Sam, ele já viveu tanto que ele envelheceu porque ele viveu muito tempo mesmo em outras realidades, foi ajudando em outras lutas, em outras batalhas, ou ele perdeu o soro mesmo depois, quando ele decidiu voltar com a Peggy Carter, ele falou, tira o soro de mim aí, só não perdeu os músculos, né? Acho que continuou tomando Whey Protein. Esse Capitão América que entregou o escudo pro Sam, ele já viveu várias aventuras, inclusive ele lutou contra o Doutor Destino. Victor Von Doom, Tony Stark, tanto faz, mas ele lutou contra o Doutor Destino no filme que vai estrear aí das Guerras Secretas e do Doomsday. E o que acontece? Depois que ele viveu essa aventura, e sabe-se lá quantas aventuras ainda a Disney vai querer que ele volte a viver, aí sim é que ele volta pro passado e decide ficar lá com a Peggy Carter, entende? E como é que ele ficou sabendo dessa aventura, dessa batalha? Foi o Doutor Estranho que contou pra ele, pois o Doutor Estranho sabe todo o futuro, pelo menos todo o futuro até o ponto da sua própria morte. E lembrando que nos quadrinhos o Doutor Estranho, ele era praticamente o braço direito e melhor amigo do Destino nas Guerras Secretas e no mundo de batalha. E foi graças a essa aproximação e com o sacrifício dele que alguns sobreviventes dos Vingadores que estavam na barca construída pelo Reed Richards conseguiram encontrar o Homem Molecular e salvar o multiverso. Então tudo não passa de um plano para salvar o multiverso em que o arquiteto é o Doutor Estranho. Com isso, ele vai convocar os maiores heróis que ele conhece para participar dessa batalha. Ninguém melhor que o próprio Steve Rogers, o Capitão América, que já lutou ao lado dele para inspirar
e liderar os Vingadores nessa batalha. Enfim, gente, isso é uma teoria que eu elaborei da minha cabeça. Provavelmente mais alguém deve ter pensado nisso, mas como eu não me ligo em Twitter, em Reddit e nada disso, malemar entro no Instagram. Aliás, eu tenho no Instagram só porque eu tenho uma loja de roupa lá, roupa masculina, beleza? Então dá uma olhadinha aí, o link vai estar na descrição. Entrego para todo o Brasil. Então, como eu não me ligo muito nessas paradas, aí você concorda comigo? O Chris Evans vai voltar em Guerras Secretas como o próprio Capitão América? Como o próprio Steve Rogers? O mesmo de sempre, que sempre esteve no CM? Ou é uma variante? E o Doutor Destino? É uma variante ou é o mesmo Tony Stark que está retornando de alguma forma? O que você acha disso? O UCM está dando as possibilidades para nós pensarmos em várias coisas, tanto em variantes quanto uma forma dos próprios personagens voltar. A minha opinião é que são os próprios personagens que vão voltar. Tanto o Steve Rogers quanto o Tony Stark. Eles vão voltar o mesmo personagem que já era. Essa é a minha opinião, tá? Agora eu queria saber a sua. Um forte abraço, Venaboy se despedindo aqui e até mais.